Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão acerca do livro Mediunidade e Sintonia, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E hoje a nossa reflexão é sobre o capítulo 10, intitulado Em torno da mediunidade. O próprio título, para a gente, já é um desafio, porque quando a gente fala de mediunidade, a gente nunca fala da interferência dela apenas na vida do médium, porque o médium está inserido em um contexto. E o médium não é médium somente dentro da casa espírita, dentro do templo religioso, onde ele coloca essa mediunidade a serviço a partir da comunicação dos espíritos. Então, toda mediunidade acompanha a vida do médium. E é notório que a vida daquelas pessoas que estão próximas ao médium também sejam modificadas ou tocadas a partir do momento em que ele decide a, eh, colocar a serviço o fenômeno, né, do fenômeno mediúnico. Então, Emmanuel começa nos dizendo que a mediunidade não é para fazer vínculo de fenômeno que transcendem a compreensão alheia. Então, isso é muito interessante, porque quando nos descobrimos médiuns, muitos de nós somos tentados a sermos pessoas que usam essa faculdade com leviandade. E não é esse o objetivo. O objetivo da comunicação mediúnica é sempre a instrução e o progresso moral daquele medianeiro e daquele para quem se dirige a mensagem. E não para fazer-se como um show, de chamar atenção, de se mostrar, de achar-se melhor do que o outro. Até porque a mediunidade é uma característica, nas palavras de Emmanuel, de todas as criaturas. Porque ser médium é ser medianeiro. Então, o médium que quer se mostrar demais, quer se vangloriar, quer colocar-se num patamar e num cabedal em que ele não está, é, é fácil de nós contribuirmos, né, ajudá-lo a voltar para o seu devido lugar. É não fomentando o seu ego, é não alimentando sua vaidade. Por quê? Porque a mediunidade é uma possibilidade de servir dentro da necessidade do outro. A mediunidade não é só para o médium. E não é essa a característica principal do serviço. Ninguém se serve a partir da mediunidade, porque Jesus nunca se serviu da própria mediunidade. Quando ele multiplicou pães, ele deu de alimento a quem não tinha. Quando ele curou, ele não curou assim no madeiro da cruz, ele curou ao leproso que era humilhado, ele curou ao paralítico que não andava. Quando ele acolheu o pecador, ele trouxe dignidade para ele, trouxe transformação. Então Jesus, ele é o primeiro exemplo que a gente tem ali de serviço para nós colocarmos como comparação a nossa mediunidade. Não quero dizer que nós temos que ser novos cristos. Não temos essa condição ainda. Mas temos condição de pegar os seus ensinamentos e traduzi-lo dentro da perspectiva que damos conta. Então, a mediunidade, muito mais do que para gloriar dela, é para colocar a serviço. E por isso é muito exigente, às vezes, do médium a vigilância e a oração permanente, porque a todo momento os espíritos circundam aquele médium, como circunda qualquer pessoa, só que o médium ostensivo percebe os espíritos. E aí a necessidade maior ainda de uma vigilância para que não seja enganado, não sofra influência de espíritos que não estão em sintonia com o Evangelho de Jesus. Porque o médium, inclusive o médium obsediado, ele não é coitado, ele não é vítima. E isso é muito bom da doutrina, porque o esclarecimento do que o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos nos traz, principalmente, e obras como Desobsessão de André Luiz, Diálogo com as Sombras de Hermínio Miranda,
É nos mostrar que quando há um processo obsessivo, é porque houve sintonia. Então, o médium também se afinizou àquele espírito. Ele tem responsabilidade por aquela obsessão, tal como o espírito. Então, vamos perceber como a gente tem conduzido a nossa mediunidade, se é colocando ela a serviço da caridade, se é percebendo que nós não somos especiais, mas nós somos uma das criaturas de Deus que tem essa capacidade de sentir e perceber, traduzir a comunicação dos espíritos, né? É, e se a gente está usando ela para nos colocar num pedestal que nós não temos, porque isso é muito sério. E aí Emmanuel coloca que nós temos um dever que é um dever muito simples na palavra dele. E ele fala assim: seguir em paz ao encontro da espiritualidade superior, movimentando a nossa própria iniciativa no terreno firme do bem. Essa frase de Emmanuel dá para a gente uma grande reflexão, porque dever é uma obrigação, é um chamativo imperioso do Evangelho, daquilo que Jesus traz como boa nova. E ele coloca que é simples, porque precisa da vontade e do exercício da vontade traduzido em prática. Porque ninguém vai querer por nós que a mediunidade seja sadia. Ninguém vai querer por nós que a mediunidade traduza em serviço e caridade. Ninguém vai executar por nós um trabalho mediúnico sério, a não ser o médium em vigilância, dentro da sua perspectiva individual. Se não tiver uma escolha individual, o bem e o progresso comum em torno da sua mediunidade também tende a não acontecer ou acontecer numa marcha de progresso inferior àquela que poderia ter sido dado caso os médiuns exercessem a sua mediunidade de uma forma coerente. E percebe que ele coloca seguir em paz. Seguir em paz é porque a mediunidade não tem que ser peso na vida de ninguém. Não tem que nos fazer pessoas frias, não tem que nos fazer pessoas fechadas e de cara ruim dentro de centro. Não é para ficar. Gente, é para seguir em paz. A mediunidade não nos faz diferente. É para ser leve, é para ser gostoso de ser vivida. É para perceber que quando temos a condição de estar em comunicação com os espíritos, é porque temos uma ferramenta útil a nos trazer paz e tranquilidade e a favorecer isso também às demais pessoas. Mas nós vamos seguir para onde? Ao encontro da espiritualidade superior. Por quê? Porque todos nós temos espíritos que nos acompanham, que foram nossos desafetos, que estão em desarmonia com aquilo que colocamos como ideal de vida, que é o seguimento de Jesus, que podem não querer, né, nos deixar seguir uma marcha de progresso moral e espiritual enquanto indivíduos, ou que podem estar em discordância com o nosso trabalho dentro da caridade, da disseminação do evangelho. Porém, quando seguimos em sintonia com a espiritualidade superior, favorecemos a nós e a esses irmãos. Porque quando falamos de Jesus, eles escutam. Quando nos enamoramos pela missão do Cristo, eles também têm a oportunidade de serem tocados. Quando nos colocamos em caridade, exercemos a caridade também a eles para serem acolhidos. Então, trilhando esse caminho, seguindo os passos para a sintonia com os espíritos de luz, nós beneficiamos todo o nosso entorno. E aí ele coloca assim, movimentando a nossa própria iniciativa. É porque ninguém deveria interferir no livre-arbítrio do outro a ponto de escolher e de movimentar a iniciativa do outro. Então, não cobrimos do outro aquilo que ele não quer dar ou que ele não tem condição de dar dentro de uma fraternidade, né? Coloquemos regras, porque toda casa tem suas regras, tem o seu regimento.
orientado pela espiritualidade, mas não vamos obrigar. Por quê? Porque o outro será tocado a trabalhar na seara do Cristo a partir de quando nós trabalhamos e damos o testemunho de que vale a pena. Então, se o meu testemunho é dado de cara ruim, a pessoa que só reclama, que só vê defeito, eu não vou incentivar ninguém, por mais que o meu discurso seja maravilhoso. Então, Emmanuel coloca que é para a gente movimentar a própria iniciativa. Então, vamos ver quais têm sido as nossas iniciativas. Todas elas estão em consonância com o Evangelho de Jesus? Respeitam e estão em direção àquilo que a espiritualidade superior aconselha? Se sim, então trilhemos nesse terreno firme do bem. Caso contrário, é hora de reformular o caminho. Olha que Emmanuel coloca isso como um dever simples, mas ele se torna simples para aquela pessoa que tem um olhar atento ou está buscando ao máximo ter um olhar atento, educar o seu olhar para uma percepção mais coerente de si frente à missão que lhe cabe. E aí ele coloca que todos os aprendizes da fé podem converter-se em médiuns da caridade. Lembre que nós falamos que o médium é o medianeiro, é aquele que traduz a comunicação de um espírito desencarnado para as demais pessoas. Só que aqui Emmanuel fala o seguinte: não vamos esperar apenas que os espíritos nos conclamem a caridade. Sejamos caridosos pela potência do nosso próprio espírito. E aí nós seremos o medianeiro do evangelho por nós. A comunicação mediúnica ela é importante, ela é instrutiva. As próprias obras de Kardec, principalmente ali o Livro dos Espíritos, é a tradução, é a codificação daquilo que os espíritos trazem. No Evangelho segundo o Espiritismo temos comunicação. Dentro das obras de Chico são comunicações espirituais. Porém, Chico, vamos pegar o exemplo dele, enquanto indivíduo, enquanto próprio espírito, era tradutor da mensagem da caridade, que era uma mensagem do evangelho puro, sem que para isso Emmanuel ou qualquer outro espírito tivesse que comunicar com ele. E nós? Temos sido tradutores e comunicadores dessa mensagem de Jesus? Temos sido médiuns do Cristo, levando a sua mensagem através do nosso hábito, do nosso costume, dos nossos atos? Ou estamos esperando que espíritos se comuniquem, se afinizem conosco para fazer por nós aquilo que nos cabe? É só a gente perceber como está em torno de nós. Qual que foi a evolução em torno de nós de um tempo para cá, quando decidimos nos colocar a serviço de Jesus pelo exercício da mediunidade? O nosso entorno mudou? E o que mudou? Fui eu frente à minha família? Fui eu frente a mim mesmo? Porque algo muda. Porque todo aquele que é tocado pelo Cristo e se coloca a serviço dele, muda. Mas às vezes passa tão despercebido porque é tão tênue essa linha. E aí fica uma pergunta e uma reflexão para nós, que é essa. Quais têm sido as oportunidades de sermos medianeiros da mensagem do Evangelho? E como temos exercido esse papel? É na visita de um enfermo? É levando o Evangelho no lar a outros lares? É pelo um olhar, por um sorriso? Ou eu estou querendo terceirizar a minha responsabilidade enquanto médico aos mentores espirituais? Percebamos, Jesus por onde passou, incomodou e deixou sua marca. E nós, qual marca temos deixado ao nosso entorno enquanto médiuns que seguem o Evangelho de Jesus? Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que tenhamos um bom dia.